estudante, pelo seu representante, fez-se ouvir para pedir autorização para falar. Os estudantes foram proibidos de falar. O país precisa mais do que nunca de uma escola aberta a todos e não a uma minoria economicamente favorecida. Aprendamos a lição da unidade. Só a unidade é condição da firmeza da nossa luta e só a firmeza da nossa luta é condição da nossa vitória. Nada estará vedado aos estudantes portugueses. Uma universidade nova é férrea. Que a voz meu te esmoreça, que vai romper. Saúde em Português é uma organização não governamental de cooperação para o desenvolvimento, mas é fundamentalmente uma organização de direitos humanos. Nós não poderíamos ignorar uma organização que tem sede em Coimbra, que, ao fim e ao cabo, não comemorasse o 17 de Abril, ao fim e ao cabo, o primeiro dia da crise académica de 1969, que há 43 anos foi uma ilha de liberdade e uma ilha de democracia que agitou Portugal, que agitou o regime fascista do Estado Novo de então e que levou que depois, mais tarde, através de outros contributos que obviamente foram generalizados, se levasse àquilo que ainda hoje prezamos, que é o 25 de Abril. Os estudantes foram proibidos de falar. Aqueles que dizem que muito se espera dos estudantes proíbem-nos de falar num paternalismo policial. Não dão aos estudantes a possibilidade de livremente se exprimirem. Se efetivamente a Universidade Portuguesa, se efetivamente a Universidade de Coimbra interessa ao país, então devemos todos estar a construí-la. Sim, foi um privilégio porque aprendi coisas que ficam para a vida. Eu penso que há coisas que se aprendem na juventude, nos nossos 20 anos, que são os 20 anos decisivos, e ou se aprendem e ficam, ou nunca mais se aprendem, e se aprendem tarde já não é a mesma coisa. E de facto eu cresci e fiz-me adulta na crise de 69. Como disse, assumindo os riscos, assumindo a responsabilidade das posições que tomava. Achei que foi um privilégio ter vivido aqueles momentos tão decisivos da vida deste país e ter estado do lado certo da história. Isso é um consolo enorme. Se nós só olharmos para as dificuldades que são novas e não lembrarmos as dificuldades que existiam, e é preciso que muitas das dificuldades que existiam não foram sequer aqui evocadas, e algumas estavam radicadas numa repressão permanente, numa perseguição constante a famílias, a pessoas, e portanto falar era um risco permanente. Agora, há outras coisas porque a sociedade é semelhante ao que era em alguns aspectos, mas isso aí não depende das pessoas. A culpa do feudalismo não é certamente dos servos. Portanto, a geração atual, exatamente porque os problemas tornam a sociedade que está insuportável para muita gente, dá a oportunidade é que essa gente se junte para tentar abrir outros caminhos. A união dos estudantes conseguiu hoje uma grande vitória. Não pôde a polícia impedir-nos de entrar na nossa universidade. Não pôde o próprio corpo docente da universidade impedir-nos que estivéssemos aqui agora a dirigir algumas palavras. Não pôde o próprio Governo da Nação e a própria Polícia Internacional e Defesa do Estado, que dentro da universidade... Não pôde a própria polícia, dizia eu. Não puderam, portanto, os lacaios armados do Governo impedir que os estudantes dentro da sua faculdade estivessem presentes e dentro da sua faculdade dissessem para eles, já que mais ninguém os quis ouvir. Acho que são tempos bastante conturbados, tanto de 69 como agora 2012, estes últimos anos, e parece que os próximos são tempos também de crise,
não só crise, quando falamos de crise financeira, económica, mas também muito crise de valores. Assim, em 69 tínhamos a ditadura, tínhamos a guerra colonial, as liberdades básicas que faltavam. Hoje, felizmente, ainda bem ganhámos esses direitos, muito graças a esta geração e a essa geração, esse movimento estudantil da altura, mas hoje continuamos a ter desafios e estamos numa situação muito complicada em Portugal. Devemos, de facto, encarar os futuros dias, todos nós, os dessa geração como os da geração de hoje, encarar estes futuros dias com a mesma capacidade de luta. Eu direi com empenho, com dedicação, lutar por si próprios, não no sentido do egoísmo, mas lutar no sentido da mudança de uma sociedade. Esta geração é uma geração armadilhada por imensos obstáculos, alguns visíveis, outros invisíveis, alguns sentidos, outros pressentidos, outros nem sequer adivinhados. E daí que, de facto, nós, embora com todos estes riscos e num país de ditadura, sem liberdades, com riscos enormes, nós sabíamos exatamente onde estava o inimigo. Agora o inimigo está muito difuso e está às vezes dentro da nossa própria casa. Falou-se aqui muito do pensamento único, das armadilhas que de facto se fazem para nos formatar de uma determinada maneira. Os mass media são efetivamente cúmplices e são os responsáveis primeiros disso, a televisão, por exemplo. Tudo isso faz com que esta juventude se sinta um bocado perdida. Agora, a nossa mensagem, a minha e penso que dos meus amigos e companheiros de 69, é que efetivamente tem que se lutar. A tal máxima de que quem vai à luta pode ganhar ou perder, quem não vai, perde sempre. A missão mais difícil que a Associação Académica de Coimbra tem, e também foi falado ali, que havia na altura em 69 e nos anos, sobretudo nos anos anteriores a 69, era exatamente a Associação Académica parecia que estava sozinha e que os estudantes que representavam não se reviam ou não conseguiam estar compartilhar do mesmo espírito de que é preciso fazer uma mudança, é preciso realmente agir, participar, debater. Em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à Presidente para falar nesta madrugada. Mas agora vai falar dos jornalistas à procura de quem nos traga, desoliva de fonte, navegamos de mar e vaga, não sabemos de quando nem mais, apenas praias do mar, nos vamos à procura da...